Vamos lá, gente. Mais uma aula. Descobri essa aqui, a outra era 49, essa é a aula 50, tá? Então, continuando aí falar sobre Revolução Russa, tá? Então, na última aula falamos sobre como era o panorama da Rússia antes da Primeira Guerra e antes da Revolução, né? Então, aquele sistema quase feudal, uma industrialização iniciando, o poder na mão do czar, um plenário, né, uma câmara muito recente, mas que ainda não tem poderes. E aí você tem a fome, a miséria, a morte, como a guerra mal sucedida acabou levando a Rússia, a população russa a um nível de insatisfação tão grande que essa população vai se revoltar e vai tomar o poder, entregar o poder à Duma, a Câmara, que por ter maioria menchevique, acaba entregando poder aos mencheviques, liderados por Kerensky, que vai montar um governo, uma política, uma economia, com mudanças muito lentas e pontuais, que não vão levar grandes transformações para a população russa. A aula de hoje nós vamos dar sequência nisso, falar dessa segunda parte da Revolução, da Revolução de Outubro. Falamos da Revolução de Fevereiro, falaremos agora da Revolução de Outubro. Então vamos lá. Essa insatisfação toda, a continuação da pobreza, a não saída da guerra, a manutenção do exército russo na guerra, o aumento da pobreza, a continuação dos impostos, as poucas mudanças, as poucas transformações vão continuar gerando na população russa insatisfação. Você tem os líderes bolcheviques totalmente satisfeitos com o andar da bolcheviques, é a maioria, são os radicais, insatisfeitos com o governo que eles estão seguindo, com Kerensky, achando as medidas tímidas demais, e vão começar a articular uma nova revolução, uma nova transformação política que vai acontecer em outubro, quando o governo da Câmara vai ser substituído pelo governo do partido, vamos abreviar aqui a sigla, tudo, mas é o Partido Comunista liderado, bolchevique, liderado por Lenin. Tá? Então, em outubro, uma nova revolução acontece, e aí o poder, o controle político da Rússia vai ser entregue às mãos de Lenin. E aí sim você vai ter mudanças estruturais enormes. Logo de cara, todos os meios de produção, fazendas, as grandes fazendas da nobreza, terras da igreja, indústrias, tudo isso vai ser desapropriado. Os bancos vão ser estatizados, os bancos vão passar a pertencer ao governo, os bancos privados vão ser desapropriados e vão passar para o governo. As indústrias vão ser desapropriadas, ou seja, não vai mais ter dono. Quem vai comandar, gerir a empresa serão os operários. As fazendas, todas aqueles milhões e milhões e milhões de quilômetros quadrados de terra que pertenciam a um grupo pequeno de pessoas e à Igreja Ortodoxa, serão desapropriados e a posse será entregue aos camponeses. Então você vai ter medidas drásticas, medidas duras, que vão atacar muito fortemente o capitalismo na Rússia. E a Rússia vai caminhar para um governo, para uma política, para uma economia baseada no comunismo, nas ideias comunistas, nas ideias marxistas. Tá certo? Aí você vai ter uma série de pequenos problemas, e alguns grandes, mas os pequenos. Você não tem uma industrialização na Rússia capaz de sustentar um país daquele tamanho. Então você tem um ideal comunista de divisão de capital, de produção, mas você não tem meios de garantir essa produção. A grande maioria dos produtos que os russos consomem é importado, eles importam da Alemanha, da Inglaterra, da França. Então você quer ter uma sociedade comunista, mas você precisa da importação, do capitalismo para manter essa sociedade. Então é necessário uma série de transformações para que a Rússia possa caminhar mesmo dentro dos ideais comunistas. Esse é um dos pontos. O outro
é que a burguesia, a nobreza, a família real, que ainda está viva, ainda não foi assassinada, países estrangeiros, Estados Unidos, Inglaterra, todos desesperados com a Revolução Comunista, vão resistir. Vai haver resistência. Então a Revolução de Outubro, ela toma o poder, faz grandes mudanças, inicia um processo de transformação enorme e radical. Só que essa revolução ela vai se deparar com uma guerra civil. Tá? Então entre 18... outro detalhezinho. A Rússia sai da guerra. Tá? Então, sob o comando de Lenin, a Rússia sai da guerra, assina um tratado de paz com a Alemanha, entrega grande parte do território russo para os alemães e se retira da guerra. Então, países como hoje Polônia, a Finlândia, que pertenciam à Rússia, acabam ficando para a Alemanha, tá certo? Então a Rússia sai com os bolcheviques, com o governo radical, que era contrário à guerra, além de contrário à posse ao capitalismo, à propriedade privada, dos meios de produção. Tudo que eles prometeram, eles cumpriram. Desapropriaram os meios de produção, instituíram ideais comunistas e saíram da Guerra Mundial. Como derrotados, perdendo grandes trechos de terra, mas saíram com a ideia do quê? De se reconstruir a Rússia. Só que aí eles vão se deparar com uma guerra civil. E aí em 1918, poucos meses depois de tomar o poder, os bolcheviques vão se defrontar com uma guerra dentro da Rússia entre os exércitos o exército branco dos mencheviques e dos capitalistas, que com apoio de países capitalistas vai lutar para trazer de volta o que existia antes, a propriedade privada dos meios de produção, o capitalismo, e o exército vermelho comunista liderado por Lenin, que vai tentar manter as transformações, manter as mudanças. É uma guerra que vai se arrastar por longos 3 anos. Então a Rússia sai da guerra para viver uma guerra interna. Então sai da Primeira Guerra Mundial, mas vai lutar uma guerra de russos contra russos. Os brancos contra os vermelhos. Os brancos, os capitalistas, a população que tem essa ideologia capitalista, que com o apoio dos países estrangeiros capitalistas vai se armar, vão lutar contra o exército comunista, o exército vermelho liderado por Lenin. Depois de 3 anos, longos anos, de milhares e milhares de mortes, de destruição de cidades inteiras, você vai ter o exército vermelho saindo vencedor, os brancos serão derrotados, os capitalistas serão expulsos da Rússia. As mudanças tomadas pelos comunistas lá em outubro, na Revolução de Outubro, vão ser oficializadas, todas as desapropriações serão mantidas, os operários comandarão as empresas, os camponeses comandarão os campos, através de comitês chamados sovietes. Então, a empresa tinha um dono, o dono é retirado. Quem vai comandar essa empresa é um comitê, é um conselho de funcionários eleitos pelos funcionários que vão comandar a empresa. De tempos em tempos são trocados. Esses comitês em russo levam o nome de sovietes. Por isso que a Rússia vai deixar de ser Rússia e vai se transformar na União Soviética. É o país onde quem vai comandar os meios de produção são os sovietes. Por isso, União Soviética. Tá certo? Ao final da Guerra Civil, com a vitória dos comunistas, aí você vai ter um problema enorme que Lenin vai ter que lidar. O primeiro, Lenin, durante a Guerra Civil, foi gravemente ferido. Tá? Tanto que logo após a vitória dos vermelhos, ele vai falecer. E o comando a continuidade da revolução vai ser disputada por seus parceiros, entre eles Trotsky e Stalin. Com vitória de Stalin, quem vai assumir o poder com a morte de Lenin é Joseph Stalin, que vai transformar a Revolução
comunista em algo totalitarista, extremamente violento, muito mais complicado do que já era, tá? Mas isso falaremos em outro momento. E o outro é que a Rússia já tinha o problema da falta de industrialização. Ela já tinha uma produção rural arcaica, inspirada em ideais quase medievais. A Revolução de 17, que pretendia transformar isso, acabou sendo suspensa por 3 anos por causa da Guerra Civil. Essa guerra, além de paralisar as mudanças, destruiu muito do que existia. Então, várias indústrias, fazendas foram queimadas, destruídas durante a guerra. Então, a Rússia, ao final da Guerra Civil, em 1921, o governo comunista de Lenin, ele vai se deparar com novos problemas. Primeiro, Lenin está morrendo. As pessoas estão muito mais preocupadas em brigar para ver quem vai ficar no lugar dele do que realmente para fazer uma transformação na Rússia. Segundo, você já não tem, você tinha pouco o que transformar lá em 17. Em 21 você tem menos ainda, porque grande parte das coisas foi destruída. E aí Lenin vai ter que tomar uma série de medidas, que são os NEPs, né? Plano de Nova Política Econômica, onde Lenin vai abrir mão um pouco do comunismo, aceitar a entrada de capital estrangeiro, da criação de indústrias privadas, para tentar alavancar o crescimento industrial da Rússia antes de implantar um comunismo mais efetivo. Esse plano vai funcionar, mesmo encontrando diversas barreiras, diversas questões. Quem vai ter coragem de montar uma empresa na Rússia, sabendo que amanhã, de acordo com o bom humor do Lenin ou de um dos seus seguidores, você pode perder tudo. Mas mesmo assim vão haver planos de industrialização, plano trienal, um plano de 3 anos, um plano de 5, vários planos que vão gerar uma industrialização e que vão levar a Rússia a uma modernização forçada, mas que vai acontecer. Tá? E aí a Rússia, o gigante de pés de barro, agora será um gigante vermelho, industrializado. Um gigante que ao final desse período de guerras, ao final de um período de transformações, vai, em capacidade produtiva, estar ali equiparado às grandes potências mundiais. Tá? Socialmente vão existir mudanças que vão ficar a quilômetros de distância do que era inicialmente estabelecido. Aquela ideia do comunismo, do marxismo, vai ser substituída. E aí você vai ter diversas discussões. Comunistas vão dizer que era necessário, outros vão dizer que não. Não importa. Eu sei que as mudanças vão ficar distantes do plano, distantes daquela ideia comunista de Marx. Você vai ter uma estatização dos meios de produção, e não uma coletivização. Tá? Então, várias questões entre o comunismo da ideia e o comunismo da prática, do que foi colocado na Rússia, você vai ter distâncias importantes, distâncias muito relevantes entre o que deveria e o que foi. Para muita gente, foi o que dava para ser. Dentro do cenário do que eles encontraram, os comunistas implantaram aquilo que era possível implantar. Mas mesmo depois do crescimento, não houve, as coisas não caminharam para a ideia. Tá? Então é uma questão muito conturbada. O que a gente pode afirmar com toda certeza, a Rússia se tornou comunista? Sim. A Revolução Russa transformou um país antiquado, atrasado, uma monarquia quase feudal, em um país comunista, industrializado e poderoso. Sim. Comunista como o comunismo estabelecido por Marx e Engels? Não. Tá? Algo inspirado naquilo, mas muito diferente. Tá? Em outro momento a gente pode até falar especificamente disso. Mas a experiência comunista na Rússia, que vai durar aí 70 anos para mais, tem inspirações claríssimas no comunismo original de Marx? Sim. É o comunismo original de Marx? Não, não mesmo.
tá? Distâncias impossíveis de ser transpostas, tá? Mas para muitos comunistas, para quem defende a revolução, para quem defende o que aconteceu, era o que era possível fazer. Aí não sou eu que vou julgar valor, tá? Estou te passando o que aconteceu, os pontos de vista, e aí com o passar do tempo, ouvindo, aprendendo, lendo, você vai tomar suas próprias, ter suas próprias opiniões. Estou te passando o que houve. Houve a revolução? Houve. Houve a transformação? Houve. A Rússia se tornou comunista? Sim. Cresceu? Sim. A vida do povo melhorou? Sim. Em alguns pontos, sim. O povo esfomeado passou, a fome acabou? Acabou. As pessoas passaram a ter educação de primeira? Sim, todas, todas. Saúde de primeira? Todas. Condições de melhorar de vida, de progredir? Não. Os meios de produção foram coletivizados? Não. As fazendas foram? Não. Mais ou menos. Então tudo fica nesse não é. Tá? Mas houve a revolução e essas transformações são importantíssimas. Porque aí você passou a ter algo que não existia antes. Porque desde que Marx, Engels e seus parceiros todos comunistas começaram a discutir, escrever, falar sobre o comunismo era um fantasma que assombrava os capitalistas. Então todos os capitalistas do mundo, os governos, os empresários, os latifundiários, latifundiários são os donos de terras gigantescas que exploram a terra, as igrejas, todos passaram a temer a ideia do comunismo. O comunismo era uma ideia que assustava. O medo de que um dia alguém se tornasse comunista era um fantasma que assombrava o mundo capitalista. Porque o mundo capitalista baseado na exploração, quando surge a ideia do comunismo, onde não existe o patrão e nem o empregado, então não existe a exploração. Essa era a ideia de Marx. Se você não tem patrão e empregado, se você coletiviza os meios de produção, não tem uma exploração, tudo é de todos. Essa ideia por si só já assustava. Imagina quando essa ideia se tornou real. Mesmo sendo um real diferente, mas era um real. Aí sim o mundo que tinha medo do comunismo passou a ter pavor do comunismo, que será o assunto da nossa próxima aula, tá certo? E esse medo vai transformar a Primeira Guerra, vai transformar o mundo a partir dali, vai transformar as relações de trabalho, vai transformar a política, vai levar a uma mudança quase geral no mundo inteiro, porque agora o capitalismo tem um adversário e não é uma ideia, é uma realidade. Boa ou ruim? Aí cada um vai fazer o seu julgamento, mas tem um contraponto. Agora o capitalismo não é o senhor de tudo. Agora o capitalismo tem um adversário. E só de ter esse adversário, mudanças significativas e grandiosas vão ter que ser feitas em todas as áreas da vida. Na guerra mundial que estava acontecendo e no mundo em geral, naquele momento e até hoje. Tá certo? Se a exploração capitalista é pesada, esse peso diminuiu muito com a Revolução Russa. Falaremos disso na próxima aula, tá bom? Então, quando alguém fala o comunismo é bom, é ruim, aí é o que eu falei, você vai ter que criar sua própria opinião sobre isso em algum momento da vida, não agora, em algum momento. Lendo, estudando, assistindo, ouvindo, você vai criar sua ideia sobre o comunismo. Mas a importância do comunismo não dá para negar. O comunismo foi o contraponto que fez com que o capitalismo se transformasse. Aquele capitalismo da exploração total teve que começar a se transformar para evitar o comunismo, para evitar que o comunismo se alastrasse. Assunto da próxima aula. Fui!